Olá, boa noite. Essa é mais uma transmissão do canal da Igreja Presbiteriana de Vila Nova e o canal, meu canal particular, Reverendo Hélio. Eu peço desculpa aos irmãos, estamos aqui experimentando uma mídia nova para fazer uma boa transmissão da Palavra de Deus para atender às nossas necessidades. Hoje eu gostaria de meditar com os irmãos no texto de Lucas, capítulo 24, versículo 13 até o versículo 35. Se você puder abrir a palavra de Deus, o texto diz: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu, então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com ele, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes sucedera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aí alguma coisa que eu comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Deixa eu fazer uma breve oração para nós começarmos. Deus bondoso, Pai amado, eu quero te pedir que o Senhor nos abençoe na instrução da sua palavra e encha o nosso espírito da tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Como eu havia dito, essa é mais uma transmissão da Igreja Presbiteriana de Vila Nova, e nosso objetivo com essa série de estudos é falar a respeito daqueles
perdidos e achados. E temos seguido uma linha de raciocínio que segue as perguntas de Jesus, ou as perguntas feitas a Jesus durante o período da sua crucificação, um período um pouco antes e depois da sua ressurreição. Quando nós olhamos antes da ressurreição de Jesus, nós vemos que várias perguntas são feitas a Jesus ou por Jesus num diálogo com pessoas que não creem nele, com pessoas perdidas. E depois da crucificação, da morte, da ressurreição de Jesus, quase que todas as perguntas que são feitas por Jesus e são dirigidas por ele aos seus discípulos, nós dizemos aqueles que foram achados. E essa é uma perspectiva importante porque ela mostra para nós que, de fato, o Senhor Jesus está presente conosco o tempo todo. E nos fala muito a respeito do significado da sua ressurreição. A ressurreição do Senhor Jesus, ela é fascinante. A ressurreição de Jesus, ela me fascina e ela me diz que Jesus não acabou, que ele está vivo e que ele sai à procura dos seus discípulos como o pastor que vai à busca das suas ovelhas, ovelhas que se desgarraram e desorientadas se dispersaram por aí. Ele as conquista através de suas perguntas, e isso porque as suas perguntas são perguntas restauradoras. Ele perguntou a Maria, capítulo 20, versículo 13 de João: por que choras? Por que procurar entre os mortos aquele que está vivo? Em João, capítulo 20, versículo 29, uma pergunta que nós vamos tratar aqui mais adiante, ele pergunta para Tomé: por que me viste e creste? Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Ele pergunta para Pedro 3 vezes em João 21, verso 15 a 17, tu me amas, tu me amas, tu me amas? Porque se você não me ama, você não fará a minha obra, a obra que eu tenho designado para você fazer. E ele pergunta aos discípulos aqui na estrada de Emaús: por que vocês estão perturbados? Ele pergunta para os discípulos lá no cenáculo: por que vocês estão perturbados? Por que vocês têm dúvida se eu estou aqui com vocês? E ele pergunta aqui no texto que nós acabamos de ler, no versículo 17, o que é que vos preocupa pelo caminho? Por que vocês estão andando tão desesperançosos, tão desesperançados e indo embora de Jerusalém quando vocês deveriam estar lá testemunhando o evangelho? Assim, é interessante observar nessas perguntas que Jesus faz o seu jeito de chegar. O jeito de chegar do Senhor Jesus, ele é tão intrigante e ao mesmo tempo pastoral. Ele é intrigante porque o Senhor Jesus não faz rodeios. Ele vê uma situação e ele entra direto no assunto. O que está preocupando vocês pelo caminho? Que preocupação é essa? Por que estar preocupados a respeito da morte e da vida do Senhor Jesus, sendo que ele ressuscitou? E ao mesmo tempo, as perguntas de Jesus, elas são todas pastorais, porque ele consegue, com as suas perguntas, não espantar as pessoas, mas, pelo contrário, ele as traz para perto de si. Ele as aproxima dele. Ele faz com que essas pessoas o conheçam. O seu jeito de chegar faz a esperança bater forte outra vez no nosso peito. Assim, eu gostaria de meditar levantando 3 questões aqui nesse texto, mostrando que o Senhor Jesus ele nunca desperdiça um encontro. Encontrar-se com o Senhor Jesus é encontrar o caminho, é reencontrar a esperança, é encontrar a vida. E, em primeiro lugar, observe aí no texto que nós lemos que o Senhor Jesus, ele vai ao encontro da nossa desesperança. Versículo 15 até o versículo 24, ele mostra que ele se encontra com pessoas desesperançadas. O caminho de Emaús, que era um caminho de 11 quilômetros saindo de Jerusalém até chegar nessa vila chamada Emaús, era para aqueles 2 discípulos o caminho que consumava a sua desesperança. Se Jesus não está vivo, para que ficar em Jerusalém? Eles estão cansados de alma,
Seu coração já perdeu a esperança. O assunto deles era a morte de Jesus e o fim de tudo. Eles não conversavam sobre outra coisa. Agora é voltar para casa e tentar esquecer. Jesus não estava mais com eles. Eles haviam ouvido a respeito da ressurreição, mas disseram para Jesus: ninguém viu nada. Quantos, meus irmãos, mesmo dentro das igrejas, vivem assim? Ouvem falar de Jesus domingo após domingo, em casa, nos programas cristãos que eles assistem pela internet, na televisão, mas eles continuam lá no fundo do seu coração dizendo: mas eu nunca ouvi, eu nunca tive uma experiência real com o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, ele se aproxima e ele anda conosco. Quando menos se espera, olha lá, Jesus é o terceiro homem que está andando naquela mesma estrada. Versículo 16 diz isso. E um dos mistérios do texto, que vai continuar como mistério, é que o Senhor Jesus começa a andar com eles e aqueles homens sequer o reconhecem. E esse é o enigma do texto que vai ficar enigmático para nós e que nos dá muita esperança exatamente de que o Senhor Jesus está sempre conosco. Jesus tem a mania de fazer as coisas por nós, do nosso lado, mas também ele tem a capacidade de se deixar oculto, sem se deixar ser visto. Ele nos dá a oportunidade de não simularmos nada, mas de sermos quem somos de fato na sua presença, porque sendo ele onipresente, sendo ele onisciente, ele é capaz de vir, se aproximar e arrancar da nossa alma tudo aquilo que já deveria ter saído de lá faz tempo. Ele questiona a nossa visão dos fatos, versículo 17 até o versículo 19. Ele faz duas perguntas aparentemente ingênuas, mas que são extremamente pastorais. Ele pergunta para eles: o que é que vos preocupa e de que ides tratando à medida em que caminhais? E aí eles dizem, Cleopas responde: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E olha a pergunta de Jesus: quais? Duas perguntas simples, duas perguntas aparentemente ingênuas, mas que são perguntas cruciais e que vão lá no fundo da nossa alma para extirpar a nossa incredulidade, a nossa desesperança quanto à sua ressurreição. Ele questiona: o que é que vocês estão conversando? O que é que faz com que vocês fiquem preocupados, ansiosos? E quais são esses eventos aí que vocês estão se referindo? Eles estavam focalizando a morte de Jesus na sexta-feira. Mas o Senhor Jesus quer chamar-lhes a atenção para amanhã, domingo da ressurreição, que eles não prestaram atenção até esse momento. Mas ele faz mais do que simplesmente questionar, e ele questiona porque ele quer saber de nós mesmos como nós interpretamos os acontecimentos. E assim, ele participa das nossas frustrações porque ele ouve tudo que aqueles dois homens têm a dizer. Do verso 19 até o verso 24, eles vão explicar para Jesus quais são os acontecimentos. E o Senhor Jesus ouve tudo atentamente. Observe duas coisas comigo aí. Primeiro, os verbos no passado denunciam a falta de esperança. Eles falam: ele era, nós esperávamos, já este é o terceiro dia. Tudo que eles pensam e creem a respeito de Jesus já estava ficando no passado, lá atrás. Segunda observação interessante: o modo como receberam as últimas notícias sobre a ressurreição de Jesus não removeu a sua incredulidade. Observe o versículo de número 21, quando eles dizem: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Já tem 3 dias. É o terceiro dia. Então, as suas palavras, o seu relato, a sua interpretação dos fatos revelam a sua desesperança, e a sua desesperança era o motivo da sua preocupação. Porque eles disseram: a ele ninguém viu. Viram o túmulo vazio, viram os lençóis,
ouviram o relato das mulheres, mas ninguém viu Jesus. E é isso que os preocupa. E o Senhor Jesus está ali do lado, ouvindo tudo. Irmão, não sei se você já parou para perceber, mas muitas vezes nós convivemos na nossa vida cristã com pessoas assim. Duvidam do testemunho dos outros. Não se deixam tocar pela esperança. Vivem de uma fé que só foi boa lá no passado, no começo, no início da experiência e nada mais. Experiência muito comum, às vezes, entre crentes idosos, e você percebe isso quando eles falam assim: no meu tempo é que a igreja era boa. Hoje não. E nada mais. As pessoas buscam no saudosismo uma explicação para a estagnação da sua fé. Estes homens estão fazendo isso. Eles estão dizendo: olha, nós esperávamos que ele fosse quem redimisse Israel, mas já se passaram 3 dias. Eles só sabem olhar para trás e não ver uma possibilidade, uma oportunidade, uma novidade na sua experiência e na sua vida com Deus no presente. Não, meus irmãos, Deus não quer que a gente viva do passado. Deus quer que a gente viva do presente. E no presente, no que diz respeito à nossa fé. No caminho, no dia a dia, a fé de muitos crentes vai morrendo e a alegria do começo ela vai se esvaziando, murchando, restando só a aparência da fé, a casca, mas e o interior? Não, o Senhor Jesus está vivo, por isso quando se questiona as suas preocupações, o texto diz que eles ficam entristecidos. Eles param entristecidos por causa da pergunta do Senhor Jesus Cristo. Olha o verso 17. O que vos preocupa à medida em que caminhais? E eles pararam entristecidos. A fé deles já estava começando a virar um artigo do passado, não do presente. Mas a ressurreição nos ensina que a fé é para hoje. Você anda com Jesus hoje, Jesus anda com você hoje. Jesus está andando com eles e eles não estão percebendo. Olha aí no texto. Uma senhora que eu aconselhei certa vez, tinha um nome gracioso, chamava-se Ana. Ana significa graça, sorriso. Era uma mulher cheia de vivacidade, muito comunicativa, mas ela e seu marido estavam passando por um problema de empobrecimento, porque os negócios deles não davam certo mais. Quando eles se casaram, eles tinham fartura, e em vez da vida conjugal os levarem para uma condição de vida melhor, eles estavam empobrecendo. Ela estava empobrecendo, ela tinha saído da casa do pai, onde ela tinha de tudo o melhor. E de repente, com seu marido, ela estava passando privações, mas ela não abandonava aquela aparência de uma mulher para o que tudo estava bem. Então eu lhe perguntei, nem sei por que eu perguntei, mas eu perguntei para ela: Dona Ana, vocês estão passando necessidade? Então ela parou, fixou o olhar em mim, eu estava sentado do outro lado da mesa, no gabinete pastoral. Seus olhos se encheram de lágrimas, ela segurou para não chorar e ela disse que não. Mas estavam. E aí ela abriu o coração e me disse tudo o que estava acontecendo nas suas crises conjugais, financeiras, sentimentais e até mesmo espirituais. Ela precisava de ouvir a pergunta que ia mexer com a sua alma, e o Senhor Jesus faz essas perguntas para nós. Ele mexe com as nossas almas, ele traz para fora aquilo que às vezes a gente tenta a duras penas e com muito esforço esconder lá dentro na alma que está entristecida, preocupada e cansada. Jovialidade não esconde os sentimentos do coração. Não diante de Jesus. Jesus toca na nossa desesperança e ele faz andando conosco pelo caminho. Mas ele não para por aí. Se você continuar olhando com atenção o texto, você vai observar, em segundo lugar, que ele chama a nossa atenção para as Escrituras, versículo 25 a 27 e também o versículo 32.
E é sempre aqui que nós erramos nas Escrituras, nós interpretamos errado, nós não lembramos o que ela diz e às vezes até as abandonamos e as torcemos deliberadamente, reinterpretando tudo para fazer caber nos nossos sentimentos, nas nossas compreensões e incompreensões. O Senhor Jesus diz no versículo 25 uma palavra forte, uma palavra dura para aqueles homens. Ele diz: nécios, ó nécios e tardos de coração para crer. Nós somos nécios e tardos de coração para crer no que a Escritura diz. Versículo 25. Jesus mostra para eles e para nós também que se entendêssemos corretamente as Escrituras, não atravessaríamos por estes problemas e venceríamos com mais facilidade as crises de desesperança que muitas vezes batem forte no nosso coração. A Escritura previu a morte de Jesus, mas previu também a sua ressurreição. O Senhor Jesus falou da sua morte e falou da sua ressurreição. Só que ninguém quis crer, ninguém prestou atenção, ninguém guardou no coração e na memória. Já repararam quantas vezes nós ficamos tão absorvidos nas bênçãos do presente que não crescemos espiritualmente na nossa fé? Há tanta coisa que chama a nossa atenção que nós não prestamos atenção no essencial, no ensinamento, no que a Escritura diz, especialmente no que está escrito. Fazemos como fazem uns rapazes que a gente viu por aí certa vez, um grupo de crentes de uma igreja aí, um grupo de jovens, eles diziam: Bíblia, eu estou contigo e não abro. Eles carregam as suas Bíblias para as igrejas, debaixo dos seus braços, nos seus celulares, dentro do bolso, mas não acessam, não abrem, não leem. Até mesmo na igreja, durante os cultos, a gente vê que as pessoas, quando estão olhando para os seus celulares, eles não estão conferindo com a Escritura aberta ali, eles estão em outra coisa. A gente vê pelo tom azul da tela facebookiana, a gente vê pelo tom verde do WhatsApp estampado nos seus óculos, e a gente vê tudo isso lá do púlpito. Ou aquele marrom do Instagram. Enquanto a palavra está sendo dita, as pessoas estão viajando em outros lugares. Bíblia, estou contigo, mas eu não abro. É o que eles dizem. Nós somos absorvidos pelos shows, pelos eventos, pelos filmes, pelas circunstâncias, que não temos tempo a perder com a leitura diária da Bíblia, e agora nós estamos em isolamento social e muitos de nós, em vez de gastar mais tempo lendo a Bíblia, porque o tem, está gastando mais tempo repassando temporadas e mais temporadas de séries no Netflix, na Amazon e em outros lugares. Perdendo o tempo do crescimento e deixando de aprender com essa crise dentro da qual o Senhor Deus nos colocou soberanamente. A música que nos embala e alegra soa na igreja como uma música que o Skank compôs há um tempo atrás. Ele dizia assim: eu vou deixar a minha vida me levar. Minha vida me leva. Mas não assume o controle da sua caminhada para servir objetivamente, intencionalmente ao Senhor Jesus. Nós cantamos a mesmíssima coisa quando dizemos, e essa música já caiu no esquecimento de muita gente, mas eu quero ressuscitá-la aqui. As pessoas diziam há um tempo atrás, há 25 anos atrás: eu quero é Deus, não importa o que as pessoas vão dizer de mim, vão pensar de mim, eu quero é Deus. Mas quando Deus te coloca numa crise, quem você procura? Ninguém. Porque você achava, você esperava, e a sua fé ficou lá atrás. Isso não passa de gritaria frívola, com um som de espinhos queimando na fogueira diante do nosso Deus. E ele disse em Amós capítulo 8 que ele não aceita louvor com som de espinhos crepitando no fogo. A Bíblia diz, e o Senhor Jesus afirma aqui para esses dois homens no caminho de Emaús, que a cruz e a ressurreição são o centro da salvação e do nosso relacionamento com Cristo. Versículo 26. Observe o que o Senhor Jesus diz aí: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e começando por Moisés,
ele expõe tudo o que a seu respeito está escrito em todas as Escrituras. Não há comunhão com Deus senão através da cruz de Cristo. Não há esperança de vida futura a não ser por meio da fé na ressurreição de Cristo. A vergonha de todos se tornou a nossa maior alegria. Rejeitar a cruz, rejeitar a vida eterna. O crente que não quiser a cruz não chegará a lugar algum na sua vida espiritual. Lucas capítulo 9, versículo 23 a versículo 26, diz que o mundo inteiro não vale o valor da cruz. Se você quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me dia a dia. Não é só no domingo, não é só no período da escola dominical, não é só no período do culto. Todos os dias, e Deus está nos provando nesse momento a respeito disso. O mundo inteiro não vale o valor da cruz. Quem não tomar a cruz e seguir a Cristo, o Senhor Jesus diz com todas as letras, não é digno de mim. E então o Senhor Jesus expõe as Escrituras, versículo 27 e versículo 32. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E o verso 32, e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Observe o que o Senhor Jesus está dizendo aí, ele expõe as Escrituras. O Senhor Jesus não só afirma a centralidade da cruz e da ressurreição, mas ele o faz provando-o pelas Escrituras. Ele expõe as Escrituras explicando o seu conteúdo e aplicando a sua mensagem à situação daqueles dois viajantes desesperançosos e desesperançados na estrada de Emaús. A fragilidade da pregação da igreja moderna se encontra justamente nesse ponto. Ela pode ser medida pela fragilidade do seu compromisso sério com uma fiel exposição bíblica. Os púlpitos estão cheios de ideias criativas, ideias personalistas, mas muito pouco de fidelidade à revelação de Deus nas Escrituras. As pessoas não aplicam corretamente a Escritura, o seu ensinamento às suas vidas. O texto bíblico vai se tornando em puro pretexto que justifique atitudes pessoais, ideias pessoais, interpretações mirabolantes, e vai se tornando puro pretexto que justifique essas coisas por meio de revelações do seu próprio coração e nunca vinda de Deus. O texto aqui, diante dos nossos olhos, deixa claro que o dono da revelação usou as Escrituras como ferramenta autorizada. O próprio Senhor Jesus buscou na Bíblia, mostrou na Bíblia, explicou na Bíblia tudo o que estava sendo dito a seu respeito. E aqui nós não queremos dizer que a Bíblia é maior do que Jesus. Claro que não. O ápice da revelação de Deus não são as Escrituras. O ápice da revelação de Deus é o próprio Senhor Jesus encarnado. Agora, ele, Deus encarnado, não rejeitou as Escrituras, pelo contrário, a valorizou e a usou para a sua glória eterna. Assim, você observa que o Senhor Jesus, ele respeita e usa a Escritura com poder e graça, aplicando às nossas vidas. Aquela fé que não pode ser comprovada pelas Escrituras é vã, é falsa. É heresia demoníaca ou um sonho humano ilusório ou até mesmo fabuloso. Ventos de doutrina sem fim e sem propósito. Por isso a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática, meus irmãos. Porque Jesus Cristo ensinou assim. É na Escritura que está a sustentação da nossa fé. Não se esqueça disso, por favor. Então, em terceiro lugar, o Senhor Jesus nos mostra
ele entra na nossa intimidade e ele muda a nossa visão dos fatos, verso 29 até o verso 32. Observe que pela sua intimidade do caminho, ele nos conduz a ver diferente, a pensar diferente, e olha como que ele fez isso. Primeiro, versículo 29, versículo 30 diz que o Senhor Jesus aceita se hospedar com eles na hospedaria. O dia declina, nós cantamos aquela música muito bonita a respeito disso. E então o Senhor Jesus entra e acontece um culto doméstico restaurador. Eles se sentam à mesa para comer. E citando as palavras do pastor luterano Valdir Sternagel, nossa comunhão com Cristo, ela deve ser informal, a comunhão da cozinha, e não a comunhão formal, a comunhão da sala. Porque é na cozinha que se quebra o pão com a mão. Porque é a partir da nossa comunhão com Ele que construímos a nossa comunhão com os irmãos. Aqueles irmãos com quem você tem intimidade, você leva para a sua cozinha. Mas aqueles com quem você não tem intimidade, você os recebe na sala. E aí eles estão ali no refeitório, vão tomar uma refeição junta, e o Senhor Jesus transforma aquela refeição num culto doméstico. E o que acontece? Eles o reconheceram no partir do pão. Está escrito aí no versículo de número 30. Olha comigo. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, eles o reconheceram no partir do pão, na comunhão da mesa, onde se quebra o pão com a mão. Citando Valdir Sternagel mais uma vez, a espiritualidade do reino de Deus é no lugar onde se quebra o pão com a mão. Ela é uma comunhão que gera a informalidade e a intimidade. Ela não é simplesmente a comunhão das aulas de etiqueta, pois essas nos ensinam a dizer que gostamos daquilo que na verdade não gostamos, a sorrir aprovando o que não aprovamos e o que reprovamos. Isso não gera intimidade, mas gera, sim, na maioria das vezes, hipocrisia. Não estou querendo aqui falar abertamente contra as regras de etiqueta, mas eu quero dizer que muitas pessoas vivem a sua fé como se fossem regras de etiqueta, em que se vive pelo que se faz e aprende a fazer no externo, na aparência, mas não naquilo que realmente ama, gosta e deseja no coração. Nossa comunhão não é apenas sacramental, através da ceia, mas ela é uma comunhão vital, o que acontece no dia a dia. Muitos irmãos têm se queixado porque estamos impedidos de celebrar a ceia, e até mesmo quando voltarmos nos nossos cultos, se Deus quiser, no primeiro domingo de maio teremos o primeiro, mas não haverá ceia. Ainda não. Até que possamos comer todos juntos. Até que essa pandemia se afaste mais. E aqueles que exatamente estão impedidos legalmente por decreto de se fazerem presentes na igreja, possam estar aí com eles. Vamos poder comer a ceia. Mas a nossa comunhão, ela não é só a comunhão do comer a ceia e do partir do pão e do beber o cálice. Ela é uma comunhão vital e ela precisa existir, ela precisa se manifestar, mesmo quando estamos separados fisicamente por ruas, por prédios, por apartamentos, por decisões decretais uns dos outros. Enquanto o seu culto for só no templo, você não o reconhecerá de verdade na sua vida, na sua casa, na mesa, sentados no sofá em família, para ler a Bíblia e para orar ao Pai. Chame Jesus para entrar na sua casa se você ainda não o fez. Chame Jesus para entrar no seu quarto, se é lá que ele precisa reinar. Chame Jesus para entrar no seu coração, que é onde você ainda não se entregou a ele. Ame-o na informalidade do seu lar, dos seus problemas das suas questões particulares, pessoais, individuais e íntimas.
É ali que você precisa ser pastoreado por ele. Pode ser o pastor mais santo e mais consagrado, que saiba fazer as melhores perguntas, mas ninguém pode entrar no seu coração como Jesus entra e cuidar de você e demonstrar amor por você, amor por cada um de nós. Sabe por quê? Porque quando o Senhor Jesus fala, o nosso coração arde. Olha o que os discípulos dizem no verso 32, ele fez os nossos corações arder enquanto estava explicando a Escritura, e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, Jesus, pelo caminho nos falava, quando ele nos explicava, nos expunha as Escrituras? Ah, meus irmãos, como eu gostaria de falar bem uma palavra que alcançasse o seu coração. Mas eu erro tantas vezes no tom, na medida, na frase, na ilustração, na apresentação humorística, que então eu sou um desastre. Mas o Senhor Jesus nunca. Ele vai direto ao ponto. Ele vai no centro da alma. Ele atinge aquilo que nós precisamos que ele cure. E ele o faz sem nos matar, sem nos machucar. Ele faz nos curando a alma. Uma das frases mais interessantes daquela música Pela Cruz Me Chamou é quando ele diz que o Senhor Jesus o chamou gentilmente e ele sem palavras se entregou. Uma pessoa uma vez questionou, mas gentilmente, pastor? Sim, é claro que essa não é uma experiência de todos e todas as vezes. O Senhor Jesus, muitas vezes, ele arromba a porta da nossa alma. Mas, muitas vezes, em muitos momentos, ele simplesmente abre a porta. Ele entra e fica ali. Quer ver um exemplo? Paulo, em Atos 23. Paulo testemunhou Jesus perante o Sinédrio e foi rejeitado. Preso, algemado, foi colocado sozinho numa cela de prisão. E ele está lá. Passou um dia. Na noite do outro dia, a Bíblia diz que o Senhor Jesus veio e ficou com ele lá dentro. A imagem que vem na minha mente é que Paulo está sentado e o Senhor Jesus simplesmente chega e se assenta ao seu lado e diz para ele: coragem, tudo o que você disse para eles, eu quero que você diga para César, o imperador, para Nero. Coragem é a palavra que o Senhor Jesus, assentado do lado de Paulo, lhe diz para fazer. Deixa eu partir para a conclusão. O texto diz que eles ficaram de boca aberta. Diante deles, o homem que está partindo o pão é ninguém mais, ninguém menos do que Jesus. E à medida em que o pão vai sendo partido e sendo entregue, e o Senhor Jesus vai se deixando reconhecer por eles, e eles vão arregalando os olhos para ver, o Senhor Jesus simplesmente desaparece. E eles ficam ali, e o texto diz que eles olham um para o outro e diz: temos que voltar para Jerusalém e contar para todo mundo o que aconteceu aqui. Ah, meus irmãos. O texto diz, do versículo 33 até o 45, mas eu não vou explicar essa parte com mais detalhes, porque faz parte de outra exposição. Ele simplesmente diz que na mesma hora, versículo 33, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, 11 quilômetros. 11 quilômetros é a caminhada de pelo menos uma hora e meia. Eu fiz essa caminhada uma vez. Quando eu conheci a Edneia, minha esposa, e eu fui ao acampamento lá no ABE, aqui em Goiânia, em Aparecida de Goiânia, para conversar com ela e pedir-lhe em namoro, eu a pedi em namoro lá no ABE. Eu morava no Garavelo. Então me disseram, o ABE é ali pertinho. E esse pertinho era 12 quilômetros. Então eu acordei de manhã, no sábado, e peguei uma bolsa de tiracolo e fui para o acampamento.
E andei 1h30 debaixo do sol, já aberto diante da minha cabeça. Cheguei lá suadinho. Demorei 1h30, mais ou menos, andando depressa para chegar lá, porque achava que era perto. Agora, a Bíblia diz que esses homens gastaram a tarde inteira para andar 11 quilômetros, porque vieram conversando com Jesus e entristecidos. No entanto, eles voltam correndo e eles fazem essa caminhada com muito menos tempo do que 1 hora gastando para chegar em Jerusalém. Na mesma hora, eles resolveram voltar para falar de Jesus. Segundo, eles voltaram para testemunhar. A má vontade em atender ao testemunho dos outros foi trocada por uma convicção própria e renovada. Eles disseram: ninguém o viu, mas agora eles viram. E eles, assim como aquelas mulheres, podem testemunhar que o Senhor Jesus ressuscitou. Aleluia! Glória a Deus! E aí eles vão participar de um novo encontro com Jesus junto com os outros apóstolos, e é o tema da minha próxima exposição dessa série Perdidos e Achados. Entenda, querido, querida, que cultuar juntos não tem segredo nenhum quando é a Jesus que realmente cultuamos. Também cultuar em família não tem segredo nenhum se é a Jesus que nós cultuamos. Cultuar sozinho no quarto, com a porta fechada, com a sua Bíblia aberta, ouvindo aquela música evangélica que você gosta para orar, não tem segredo nenhum se é com Jesus que você está. Então, o mais importante de tudo é saber que Jesus está conosco, mesmo que às vezes não percebemos, e de que estando Ele conosco, nós também estamos com Ele. Não é difícil reunir-se quando é a Jesus que realmente cultuamos. Muitos irmãos estão desejosos, saudosos do culto, eu também estou. Mas, quando voltarmos para o templo, qual será o centro da nossa atenção? Pense sobre isso. Medite sobre isso. Não é difícil reunir-se quando Jesus foi encontrado. Mas é muito difícil reunir-se quando ninguém viu nada, ninguém viu Jesus. Então, nós estamos aqui na expectativa de que quando tudo for reaberto, será que as igrejas vão encher? Possivelmente sim. Mas como será o coração daqueles que vierem? Eles virão porque nesse período tiveram uma experiência renovada, pessoal, de fé, de reencontro com o Senhor Jesus, de confirmação de compromisso, de crescimento espiritual, ou estarão vazios, secos, sem luz, como a igreja de Sardes? O Senhor Jesus se aproximou e perguntou qual era a preocupação. E a resposta deles foi olhar para trás. O Senhor Jesus espera de você uma resposta diferente. Ele espera uma resposta de, pela fé, ter consciência de que tudo está sob o seu controle e olhar para frente, caminhando com Ele. Não é difícil ser uma testemunha de Cristo quando a fonte da sua esperança é a ressurreição do Senhor, na qual você o aguarda e o espera em certeza e segurança de fé. Essa semana eu li o testemunho da morte, do martírio de Blandina. Eu não vou contar todo o testemunho aqui, vou guardar para uma outra ocasião. Mas Blandina foi uma escrava cristã que foi morta pelo Império Romano no ano de 177 em Lyon, onde hoje essa cidade fica na França. E eu quero só terminar essa palavra citando a frase que ela respondeu para o governador presente ali na arena, quando ela foi entregue a várias torturas, às feras, e foi assentada numa cadeira de ferro quente e depois, por fim, um soldado veio e cortou a sua garganta para que morresse. Depois de
uma semana de torturas ali naquele local. Mas quando o governador a viu ali, baixinha, franzina, magrinha, fraquinha, ele disse para ela: negue Jesus. Ela simplesmente respondeu: eu sou cristã. Não temos feito nada de errado. Eu sou cristã. Não temos feito nada de errado. Vamos orar? Pai, abençoa a sua igreja. Fortalece a sua fé. Encontra as ovelhas dispersas pelo caminho. Reúna, Senhor Deus, reúne elas, Senhor Deus, no seu aprisco. Traga-as de volta para casa. Ó Senhor Jesus, atende nossas orações em relação a essa pandemia. Cuida do teu povo, cuida especialmente dos irmãos que não receberam a permissão para voltar a frequentar o templo, as reuniões. Os irmãos que têm mais de 60 anos, os irmãos idosos, os irmãos que têm doenças crônicas e aqueles que estão fazendo tratamento de câncer, as mulheres grávidas, todos aqueles que fazem parte do grupo de risco. Senhor Deus, acalma os seus corações, enche as suas almas. E aos que têm permissão para frequentar o templo, que sejam responsáveis, honestos, sinceros, porque têm um privilégio que outros desejam. Não deixa a gente abusar desse privilégio, Senhor Deus. Mas ensina-nos a fazer bom uso dele para a glória do teu nome. É a oração que eu quero fazer em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Meus irmãos, estou aqui usando um programa novo. Deu para você ver aí que eu configurei errado a figura do fundo da tela. Prometo que eu conserto isso na próxima. Mas o que está escrito aqui é Igreja IP de Vila Nova, Heavy Hélio, são os dois canais pelos quais nós temos feito a transmissão. A de hoje eu estou fazendo pelo meu canal, porque é um teste. E quero fazer 2 pedidos. Primeiro, inscreva-se nos nossos canais. Isso ajuda com que o YouTube divulgue e recomende os nossos vídeos para outras pessoas, além dos portões e dos muros da nossa comunhão e da nossa comunidade cristã. Segundo, se você gostou, se essa palavra falou ao seu coração, dá um like. Esse like, se for possível, faça um comentário lá no vídeo, quando ele aparecer no canal, ele será copiado para o canal também da Igreja de Vila Nova. E um like e um comentário também faz o nosso vídeo se tornar visível para os algoritmos do YouTube e assim ele ser mais indicado. E participe conosco dessa campanha. Nós estamos trabalhando para ter 1000 inscritos no nosso canal. Isso nos ajudará a ter mais ferramentas do YouTube para fazer transmissões, por exemplo, a partir de tablets e celulares, não dependendo de um laptop ou de uma sala onde a gente tem que fazer essa transmissão. Poderemos fazer uma transmissão móvel, por exemplo, com muito mais dinamismo. Eu quero te desejar uma boa noite. Aos irmãos da Igreja de Vila Nova, lá no nosso informativo tem comunicados que os irmãos precisam conhecer e nós faremos novas postagens explicando melhor e com mais detalhes o que está acontecendo lá. Deus te abençoe e te guarde na sua presença.